Bom, pessoal, então vamos começar então a apresentação de hoje. Repetindo, meu nome é Alan, sou diretor da Belge, aqui comigo está a Carol. A palestra de hoje, o tema é Digital Twin, simulação de processo na indústria e na logística. Sejam todos bem-vindos. Todos que quiserem perguntas pelo chat estarão concorrendo a uma vaga no treinamento de um simulador que vamos apresentar no final dessa palestra. Bom, inicialmente, pessoal, eu vou deixar uma tela rodando aqui, uma pequena animação sobre um pouco uma coisa que nós vamos ver. Então, nós vamos ver nós vamos ver uma arte, uma tecnologia que faz esse tipo de coisa, ou seja, através de uma planta, né, de um layout, aqui no caso um armazém ou um centro de distribuição, eu posso não só ver tridimensionalmente, mas eu posso também visualizar essa planta funcionando ou esse armazém funcionando. Então, aqui estamos começando com um pequeno exemplo de uma logística virtual, que as esteiras transportadoras, enfim, os funcionários, as empilhadeiras, as paleteiras, nós estamos visualizando uma operação real de um centro de distribuição aqui no Brasil, que é o core aí do Digital Twin, que nós vamos estar explicando hoje, tá? Bom, aqui é um pouco sobre a nossa agenda, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Belge, rapidamente, para quem não nos conhece. Depois vamos dar alguns conceitos de Digital Twin, simulação de processos. Em seguida, vamos mostrar eu vou passar a palavra para a engenheira Carol, que vai comentar sobre alguns cases em manufatura e logística, alguns cases de Digital Twin nessas áreas, cases reais brasileiros aqui. Depois a Carol vai fazer um modelo virtual de uma fábrica na hora, vai fazer um modelo assim ao vivo para vocês terem uma ideia de como que eu faço um pequeno modelo de uma fábrica, né? Depois nós vamos falar sobre o que é importante nessa área de Digital Twin, simulação, pontos assim chaves, e também como começar, como a empresa pode começar nessa área, tá ok? Pois bem, bom, agradeço a participação de todos, né? Temos inscritos aí de vários estados do Brasil, de vários tipos de empresa, né? Indústria automobilística, Fiocruz, no Rio de Janeiro, laboratório, indústrias siderúrgicas, a M. Dias Branco escreveu também várias pessoas, sejam todos bem-vindos. Enfim, indústrias químicas, vários tipos de empresas estão participando conosco e fiquem à vontade no chat, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a nossa equipe vai estar aqui respondendo a vocês, tá bom? Bom, seguindo adiante aqui, vamos começar a falar um pouco sobre a Belge, para quem nunca ouviu falar da empresa, né? Então, aqui algumas fotos do nosso escritório, a sede aqui em São Paulo, aqui é uma sala de reuniões nossa, uma sala de engenharia na nossa equipe. Nós somos uma consultoria especializada em métodos quantitativos, ferramentas quantitativas. A empresa foi fundada em 95, vai completar 30 anos agora, e fazemos inteligência em processos e otimização de operações, tá? Já realizamos mais de 1.700 projetos de sucesso. Nossos clientes já reportaram mais de 3 bilhões de dólares acumulados, hein, somando vários clientes nos projetos feitos para essas empresas. Constatamos que 9 das 10 maiores empresas do Brasil são clientes nossas. Aqui se encontra a Vale, Petrobras, Banco Itaú, enfim, várias empresas. E também que 80% dos nossos clientes são recorrentes. Então, a grande maioria dos nossos clientes nos contratam uma vez e depois voltam a contratar porque ficam satisfeitos com os nossos trabalhos, produtos, serviços e tudo mais. Aqui mais algumas fotos da nossa equipe, né? Então, aqui o time Belge, algumas fotos aqui da nossa equipe. Ela é composta de gestores, sêniores aí, diretores e gerentes de vasta experiência e uma equipe bem consolidada de engenheiros, a maioria engenheiros de produção, alguns engenheiros navais, mecatrônicos, todos formados nas melhores universidades do país. Bom, um pouco sobre nossos clientes. Nós temos clientes nos mais diversos segmentos. Alguns, talvez até alguns de vocês estão participando, vão ver aqui o logo da empresa de vocês ou de uma empresa parecida com a de vocês, né? Próxima.
Então, a indústria de consumo, por exemplo, a indústria de cosméticos, papel, celulose, operadores logísticos, vários operadores logísticos, indústria química, petroquímica, mineração, cimento, agronegócio crescente no Brasil, então vários clientes no agronegócio, siderúrgica, então várias siderúrgicas são grandes clientes nossos nessas tecnologias, varejo, então aqui Mercado Livre é um grande cliente nosso, enfim, várias outras, Fast Shop, enfim, Oxxo, enfim, várias empresas, a área de máquinas e equipamentos, setor automobilístico, também várias empresas automotivas ou montadoras, né? Bebidas e alimentos, então Coca-Cola, enfim, Ambev, enfim, várias empresas na área de bebidas e de alimentos, Unilever, enfim, a Brasil Foods e tudo mais. Área de serviços também, muitas empresas de transporte aéreo, bancos e tal. E quais são as especialidades da Belge? As especialidades da Belge são, por um lado, Smart Supply Chain, nós fazemos consultoria em supply chain, consultoria nos vários aspectos de logística, supply chain da empresa. A área de Digital Twin e simulação de processos, que é o tema dessa nossa palestra. A empresa nasceu com esse assunto e esse é o tema da nossa apresentação. Também a área de torres de controle inteligentes, para indústrias, logística, né, é uma especialidade nossa, e também a otimização de rede, network design, otimização de redes logísticas, né? Bom, qual a nossa metodologia básica? Aqui eu queria frisar principalmente esse lado direito da imagem, que assim, nós trabalhamos não só com projetos e planejamento, mas nós trabalhamos muito com esse conceito de fazer analytics, né, análises e preditivas e prescritivas. O que significa isso? É muito comum as empresas fazerem uma retrospectiva do que aconteceu. Então, você tem dados na empresa, você tem informações da empresa sobre o que aconteceu na sua empresa, né? Agora você tem o passo seguinte é você entender por que está acontecendo isso na sua empresa, o que está causando esse desempenho da sua empresa, por que ela está funcionando desse jeito. Em seguida, o passo mais interessante ainda do planejamento é você prescrever, ou seja, você predizer o que vai acontecer e o que você tem que fazer, como você tem que atuar na empresa para que ela consiga atingir os seus objetivos. Ou seja, é não só saber o que está acontecendo na empresa, mas sim também por que está acontecendo, prever o que vai acontecer nos próximos dias ou semanas ou meses e também saber como agir, como trabalhar para que você manobre de forma a que o resultado seja o melhor possível na sua empresa, ok? Bom, vamos falar um pouco aqui sobre Digital Twin e simulação de processos. Bom, alguns temas são muito fortes hoje em dia na chamada indústria 4.0 ou logística 4.0. Então, sistemas integrados, sistemas de sensoriamento, RFID, GPS, drones, impressão 3D, mas um tema que está muito forte é esse outro tema de Digital Twin, ou seja, o gêmeo digital, ou seja, como reproduzir a minha empresa virtualmente, como eu ter um modelo virtual da minha empresa, fazer um gêmeo digital para que eu consiga analisar e trabalhar, entender e melhorar essa minha empresa, tá? Então, o Digital Twin, pessoal, o Digital Twin tem vários impactos. Se você implementa o Digital Twin na sua empresa, você consegue várias coisas. Você consegue reduzir custos, aumentar a produtividade, consegue integrar melhor os setores da empresa, você consegue lançar novos produtos mais rapidamente pela sua empresa, você consegue melhorar a segurança e também ter mais satisfação dos seus clientes, tá? Aqui eu vou mostrar um conceito feito por uma empresa de consultoria inglesa chamada Verdantic, onde ela coloca no eixo Y transformação digital. O que é uma transformação digital de uma empresa? Como é que eu vou conseguindo fazer essa transformação digital na minha empresa? E no eixo X é o valor do negócio. O que vai melhorando no valor do seu negócio, tá? Então, o primeiro Digital Twin, que é o Digital Twin descritivo, ele é meramente você fazer um CAD, fazer desenhos, tal,
sobre o seu espaço, sobre a sua fábrica, a sua logística. Então, é o mais primitivo, é um twin descritivo. Isso denota pouca transformação digital e também pouca valorização do seu negócio. O segundo passo é o twin informativo, ou seja, você passa também a ter sensores que vão dizer o que está acontecendo na sua empresa. Né? O terceiro passo é o twin preditivo, ou seja, você fazer uma análise preditiva e confiável dos processos, ou seja, você antever o que vai acontecer naquela sua estrutura, naquela sua empresa e tudo mais. Então, esse é o twin preditivo. O quarto seria o digital twin completo, onde você faz uma análise preditiva avançada, baseada em dados de feedback e dados de engenharia. E o quinto passo é o digital twin autônomo, é aquele que ele usa dados de tendência, conectividade entre equipamentos, previsões e correções, e ele vai se retroalimentando e funcionando sozinho. Tá? Pois bem, o primeiro digital twin, muitas empresas têm esse básico, um CAD, eu tenho um desenho da minha fábrica, da minha logística, muitas empresas estão nesse grau de maturidade. A Belge ajuda vocês a atingir o que a maioria das empresas quer, né? Então, estar aqui nesse grau 4 o mais rapidamente possível. Tá? Um outro gráfico que explica melhor também é sobre o impacto. Então, ou seja, quando eu tenho apenas o twin descritivo, eu tenho pouco impacto no meu negócio. Ou seja, a minha eficiência melhora pouco da minha empresa e meu OPEX, ou seja, a minha despesa operacional, meu custo operacional, reduz pouco. Quanto mais eu avanço, então eu começo a ter algum impacto nesse segundo patamar, no terceiro eu tenho um grande impacto, quarto eu tenho um impacto vultuoso e no quinto é o nirvana. Né? Ou seja, por que então, fazendo o digital twin, isso requer algum esforço, eu vou ter que fazer algum trabalho, algum investimento para conseguir a transformação digital na minha empresa e o digital twin. Mas esse esforço vai melhorar muito a eficiência da minha empresa e vai baixar muito o OPEX, o custo operacional da minha empresa, ok? Pois bem, vou falar um pouco sobre métodos. Como é que eu faço esse digital twin? Pois bem, eu tenho aqui, por exemplo, uma fábrica, um chão de fábrica, né? Então, como é que eu faço para transformar aquela minha fábrica num modelo no computador? Aqui a gente está vendo um CAD aqui embaixo à direita, é um modelo virtual tridimensional da minha fábrica funcionando, e aqui a nossa equipe de engenharia fazendo esses modelos virtuais. Então, eles transformam essa fábrica, essa logística, em modelos virtuais no computador, ou seja, eu reproduzo isso no computador. Como que isso é feito? Bom, aqui a gente faz isso através de uma tecnologia que a gente trouxe para o Brasil há 30 anos atrás, chamada modelagem e simulação de processos. Tá? Então, o que essa tecnologia permite? Permite que você reproduza a sua empresa no modelo no seu computador, configurando e testando cenários alternativos, onde você pode mudar a demanda, a quantidade de recursos, de máquinas, funcionários, layout e mudar diferenças sistemáticas também. Então, aqui a gente está vendo 3 exemplos rodando. Um projeto desse tipo feito num porto em Vitória, um porto de terminal de containers. O do meio é um centro de distribuição da Avon, no interior de São Paulo. É a área de logística reversa da Avon, aqui no caso. Aqui a esteira é cor-de-rosa, porque realmente a esteira lá é cor-de-rosa, é a cor da empresa e tudo. E aqui o terceiro caso é um caso feito há tempos atrás, na fábrica da Mercedes-Benz, da Daimler Chrysler, em Juiz de Fora. Essa fábrica, se eu não me engano, talvez, acho que nem existe mais, mas quando ela foi implantada para fazer linha de montagem de caminhões, ela foi toda simulada para trabalhar no ponto ótimo, ok? Então, são 3 modelos aqui tridimensionais que mostram a simulação desses 3 ambientes. Isso é feito através dessa tecnologia aqui embaixo, chamada ProModel, que é uma simulação, e junto com o 3D Animator, que é o módulo tridimensional desse simulador, tá ok? Pois bem, ainda conceituando como fazer o meu caso, a minha empresa passar para um modelo. Então, quanto mais a minha empresa, quanto mais ela tem complexidade, dinâmica e aleatoriedade, mais é necessário eu usar uma ferramenta adequada.
Se eu não tiver nada disso, o que significa aleatoriedade? É variação, ou seja, a minha demanda não é sempre constante. O tempo de um processo muda. Um operador faz mais rápido, mais devagar, às vezes mais rápido, mais devagar. Então, quanto mais aleatoriedade eu tiver, e o mundo real é cheio de aleatoriedades, e quanto mais dinâmica eu tiver, dinâmica é o que que é? Uma coisa depende da outra. Por exemplo, num armazém, uma empilhadeira, ela não pode pôr o produto na prateleira e antes ela não tirou o produto do caminhão. Então chega um caminhão com os produtos para descarregar, a empilhadeira precisa primeiro retirar o produto, pôr no chão, para depois levar para o estoque. Então, as coisas são dinâmicas, uma coisa depende da outra. Eu preciso simular isso, ver isso ao longo do tempo. Uma empilhadeira não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso, por exemplo, uma planilha Excel aqui não consegue fazer isso. É uma ferramenta estática que eu não simulo ao longo do tempo. E complexidade é quando eu tenho vários produtos, eu tenho vários SKUs, vários produtos diferentes, então a complexidade aumenta. Então, se eu não tenho nada disso, a intuição, uma regra de três, lápis e papel resolve. Se eu faço uma planilha Excel com algum estudo simples, quebra um galho inicial, mas para casos reais, complexos tal, não resolve. Aí a simulação é que resolve, tá? Aqui um outro gráfico que mostra esse conceito melhor, que é ou seja, no eixo Y eu tenho interdependência, ou seja, uma coisa, um evento depende do outro. Se eu tenho interdependência, uma coisa depende da outra, e eu não tenho aleatoriedade na minha fábrica, então um sistema MRP ou uma otimização, programação linear, resolve bem. Se eu tenho só aleatoriedade, variabilidade e não tenho interdependência, uma coisa chamada simulação de Monte Carlo resolve bem. Se eu tenho pouco dessas coisas, o Excel resolve bem. O problema é que a maior parte das empresas tem os dois. Eu tenho interdependência entre as atividades e eu tenho variabilidade. Demandas variam, tempos de processo variam, índice de quebras variam. Então, aqui, por isso que é necessário, nesse caso, usar uma ferramenta de simulação que consegue modelar isso corretamente. Então, não adianta tirar leite de pedra de Excel. Excel é um bom quebra-galho inicial para fazer um primeiro rascunho, um primeiro estudo grosseiro, mas logo em seguida eu tenho que partir para uma ferramenta adequada. Tá? Então, aplicações de simulação. Existem muitas aplicações na indústria, né, que é de onde surgiu essa tecnologia. Então, a parte de análise de gargalos, dimensionamento de recursos, para ajudar projetos Lean ou Six Sigma, para balancear linhas, projetos de célula, layout, apoio ao PCP. Na logística, é o maior uso atualmente no Brasil e no mundo, em movimentação de materiais, projetos de CDs, planejamento de transporte e tudo mais. E na área de serviços também, muitas aplicações em hospitais, call centers, bancos, aeroportos, portos e tudo mais, tá? Então, todas essas áreas existe muita aplicação do Digital Twin via simulação de processos. Pois bem, importância de simulação. Acho que a principal importância é o seguinte, pessoal, eu não posso, numa fábrica, falar, vamos tentar mudar o layout para ver se melhora a produtividade. Eu não posso fazer isso, por quê? Para mudar o layout, eu preciso parar a fábrica, ela precisa parar de funcionar, o que já é pênalti, e aí eu gasto um dinheirão para fazer mudança de máquinas de lugar, tubulação e tudo mais, e ainda possivelmente eu faço a mudança, aí ponho para rodar e possivelmente eu me arrependo e tenho que voltar tudo para trás. Ou seja, não dá para brincar com isso. A mesma coisa um centro de distribuição, um armazém. Eu não posso testar uma mudança de procedimento na raça e me arrepender e voltar atrás. Então, ela permite você fazer todos esses testes do que está causando o problema, que potencial de ganho você tem, que mudanças que vão valer a pena ou não, se eu fizer isso através de um modelo de simulação confiável. Logicamente, tem que ser um modelo confiável, testado e confiável, tá bom? Então, isso pode ser feito se o sistema não existe, uma fábrica nova, uma logística nova, então você testa, simula para que ela já nasça corretamente toda testada, ou se é um sistema atual, uma operação existente que você quer melhorar, tá bom? Bom, um pequeno histórico dessas tecnologias. Esse simulador ProModel foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, em 88. Ela foi a primeira ferramenta, é a pioneira porque ela é muito inovadora, essa tecnologia. Foi o primeiro simulador no mundo a ter ambiente Windows, o primeiro a ter um otimizador acoplado,
Aqui no Brasil já fizemos mais de 10 congressos nessa área de cliente, junto com os clientes na área de simulação de processos. Ela permite a abertura de dados com bancos de dados, Excel ou sistemas da nuvem. Tem mais de 5 mil clientes no mundo, equipe global de suporte no mundo todo. Aqui a Bélgica cuida dessa tecnologia na América do Sul. E hoje em dia ela é muito usada, além de ser muito amigável, ela é muito usada na nuvem, sistemas avançados na nuvem, integrados com RP e tudo mais, tá ok? Bom, aqui a gente vai falar, a Carol vai falar para vocês do ProModel, que é um software de simulação que faz modelos a partir do zero, a partir de uma folha em branco. O ProModel tem um módulo de resultados que gera vários relatórios. Se vocês vão ver, é feito o modelo, esse modelo roda esse modelo, eu vejo a animação gráfica, ao final ele vai mostrar vários resultados, como é que foi o desempenho daquela minha fábrica. O ProModel ele pode ler dados, a Carol vai fazer com dados, colocando direto dentro do ProModel, mas eu poderia ler esses dados vindo do Excel, de algum banco de dados, do SAP, por exemplo. Então, normalmente, simulação é tentativa e erro. Eu testo uma condição e vejo resultados e falo, então, deixa eu pôr mais uma máquina aqui, tirar uma máquina dali, mudar esse local, mudar aqui. Então, é tentativa e erro simulação. Só que, anos atrás, a ProModel lançou um otimizador chamado SimRunner que fecha essa malha. Ou seja, hoje a gente consegue dizer, no SimRunner eu falo, olha, qual tem que ser como dimensionar essa minha fábrica, sendo que eu tenho que produzir tanto dessa peça, no mínimo tanto dessa peça e tanto dessa peça por turno, no mínimo custo possível, e aí o simulador vai testar várias combinações sozinho, pondo mais funcionários, menos funcionários, mais máquinas do tipo, menos máquinas do tipo. Ele vai fazer vários testes de combinações sozinhos para achar o ponto ótimo. Aí no fim ele vai falar, olha, então a sua operação ótima, com menor custo para ter esse desempenho, você vai precisar de 2 empilhadeiras, 3 funcionários nessa área, 2 nessa, 2 máquinas desse tipo nesse lugar, uma aqui, outra daquele tipo. Essa é a configuração mínima para você ter esse desempenho que você precisa, esse resultado que você precisa. E outro detalhe, a Carol vai fazer um modelo com dados médios, com dados simples, assim, modelos simples com dados médios. Mas, na prática, a gente coloca dados variáveis, porque, na prática, o mundo é variável. Os tempos de processo variam muito. Então, a ferramenta, dentro dela tem um módulo de estatística chamado StatFit, que faz esse trabalho. Ninguém precisa ser um doutor em estatística para isso. Dentro do ProModel tem uma ferramenta que faz isso. Ou seja, a gente pega uma amostragem daquele tempo de processo, umas 10 amostras já bastam, né? Cronoanálise mesmo. Aí essa ferramenta vai mostrar qual curva probabilística mais tem aderência com aquela variabilidade maluca que eu tenho naquele processo. Aí eu simplesmente vou dar um copiar, colar, aquela curva vai ser usada naquele processo. Ele vai sortear valores com a mesma variabilidade, aleatoriedade, que é o meu mundo real. Tá bom? Aí o meu modelo fica confiável e autêntico. Uma última informação, esse tipo de tecnologia do ProModel que a gente vai ver aqui, de simulação, é uma tecnologia totalmente aberta, integrável, não existe nenhum problema de TI, é um ferramental que conversa com bancos de dados, com o mundo Office, conversa com sistemas RP, também pode trabalhar com sistemas na nuvem, enfim, ele é totalmente aberto e configurável para trabalhar junto com vários sistemas aí, sistemas do mercado, tá bom? Bom, eu vou passar aqui, vamos começar a segunda parte, que são cases metodologias, que eu passo a palavra aqui para a Carol, tá bom? Obrigada. Nesse meio tempo, se alguém tiver alguma pergunta, que queira abrir o microfone rapidamente e fazer, ou se não, pode perguntar no chat, em seguida a Carol continua. Obrigada, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Carol Perfeito. e Alan, Então, nós vamos começar com 2 cases. Acredito que alguém está perguntando. eu ia perguntar aqui, Henrique, tudo bem? Eu ia perguntar assim, se vocês pudessem fazer um pequeno comparativo do ProModel com o Arena e o FlexSync, que são
outras ferramentas conhecidas de mercado, mas que seriam as vantagens na visão de vocês do ProModel? Bom, deixa eu comentar rapidamente aqui, então. Você de que empresa que é mesmo, Henrique? Só para eu me localizar? Da ArcelorMittal. Fundamental, ok. Nós temos aí, estamos fazendo muitos projetos para vocês aí em várias plantas também. Então, eu posso dizer isso porque eu sou o fundador da empresa, eu acompanhei toda a trajetória desse mundo de simulação aqui no Brasil, né? Nós chegamos no Brasil há quase 30 anos atrás, mais ou menos na mesma época que o Arena, esse outro simulador. Uma grande diferença com esse software Arena é que o Arena é um software mais antigo, né? Muito mais difícil de usar, então ele basicamente, eu comparei vários softwares de simulação para ver quais seriam mais fáceis de usar, mais intuitivos para o engenheiro como eu, né? Então, o Arena é um casamento de dois softwares anteriores. Um software chamado Cinema, que era uma linguagem de simulação, não, que era uma animação gráfica, um modo de animação gráfica, o Cinema, e o Simon, que era uma linguagem de simulação. A empresa lá americana juntou esses dois softwares e isso se chamou Arena. Então, quem conhece o Arena sabe que o Arena você tem que fazer bloquinhos você põe um layout, né? Depois você faz blocos de lógica dos seus processos e depois você fica vinculando essas lógicas dos processos com as suas máquinas no seu layout. Aqui vocês vão ver, no caso, a Carol vai mostrar que no ProModel isso nasceu integrado, ou seja, quando a Carol põe uma máquina no layout, ao mesmo tempo é um elemento gráfico no layout e um elemento lógico também de processos. Então você não precisa fazer uma coisa para depois outra e para ficar relacionando. Isso nasce tudo junto. Você põe a máquina, ao mesmo tempo ela já cria um registro na tabela com todos os dados sobre aquela máquina e processos daquela máquina, entendeu? Então isso no ProModel é muito mais intuitivo. A diferença com o Arena é que você consegue modelar muito mais facilmente e já ter resultado muito mais rapidamente. Tá? Isso eu digo que várias empresas no Brasil compararam as duas ferramentas, a gente já fez vários testes para várias empresas e constataram isso daí. Então, o Flexim, que você comentou que é um outro software, o Flexim é um spin-off do ProModel. É um antigo, a ProModel surgiu lá em Utah, nos Estados Unidos, numa universidade. E, então, na mesma cidade, na mesma rua, inclusive, lá em Utah, fica a sede da Flexim. Um diretor saiu da ProModel e fundou a Flexim, que é uma ferramenta interessante, bacana, mais recente, um visual bonito, mas o Flexim tem uma questão que é a seguinte: no final da apresentação eu vou falar sobre essa questão 3D com vocês. O ProModel faz 3D e tudo, mas é um item opcional e que vocês vão ver que no fim que não é uma coisa relevante, não é uma coisa que agrega na área de simulação. A gente só faz quando o diretor pede um showzinho tridimensional. Já o Flexim, não. O Flexim te obriga a modelar tridimensional, e isso dá mais trabalho, você gasta mais tempo para modelar, para ter o mesmo resultado que você tem com o ProModel. E ele requer mais computação também, você precisa ter mais hardware, demora mais tempo para rodar o modelo e tudo mais, tá? Você vai ter o mesmo resultado com o ProModel fazendo em 2D mais rapidamente, e se você quiser ter o showzinho 3D, você usa o 3D Animator, você tem o 3D, a animação também 3D bonita, mas vocês vão ver que é uma coisa que não agrega. 3D agrega em muitas coisas, mas em simulação de processos não é uma coisa que agregue no entendimento da sua empresa, na relação causa e efeito, no que deve ser feito, identificação de gargalos e tudo mais, tá ok? Então, esse é um resumo rápido. Não sei se ficou claro, Henrique. Não, perfeito, perfeito, tá claro. Acho que você tocou um ponto importante aí, que é o da capacidade de processamento e tudo mais, que eu já tinha ouvido isso do Flexim. A gente faz algumas simulações em Arena aqui, até apoiado um pouco nesse argumento, e É. é legal ouvir isso de vocês Legal. aí, que são especialistas. Lógico, a gente é suspeito de falar essas coisas, obviamente, né? Mas eu sou um cara bastante franco. A gente tem uma equipe aqui de umas 30 pessoas, né, na nossa. Então, a gente é a maior equipe de simulação do Brasil, o maior número de clientes e tudo mais. E a gente tem, nossa equipe já tem várias pessoas que já trabalharam com Arena em algum lugar, com Flexim. Então, a gente troca ideias sobre isso. A gente sabe a dificuldade de uma ferramenta e outra. Então, o que eu posso assegurar, o ProModel é o mais rápido, mais fácil de usar, que atinge os resultados mais rapidamente. Bacana, Ok? Tá bacana. bom. Obrigado, hein? Obrigado. Vou passar a palavra para a Carol aqui. Obrigada, pessoal. Então, vou compartilhar aqui a minha tela.
Aqui a gente vai iniciar a parte de cases de manufatura e logística. A gente vai iniciar com esse case de sucesso da Cummins. Então, a Cummins, há uns anos atrás, teve um desafio muito grande de se adequar a uma nova lei ambiental. Então, eles produziam motores e precisavam se adequar a produzir eles de forma com catalisadores. Então, não se tinha uma fábrica de catalisadores na Cummins no mundo inteiro, e eles iam criar a primeira fábrica no Brasil. E o diretor da Cummins veio com a proposta: será que vai dar certo? Então, eles queriam fazer certo da primeira vez, e fizemos esse projeto em conjunto, aplicando aqui o ProModel, e eu vou mostrar para vocês esse modelo, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Então, aqui nós temos a planta. Então, antes, como ela já não existia, foi projetado esse layout, desenhado junto com a equipe da Cummins, e aqui a gente tem alguns processos no qual a gente vai destacar para vocês verem. Então, aqui nós temos a linha de catalisadores. Essa linha de catalisadores, ela iniciava esse processo, e algumas operações. Então, percebam que a gente tem aqui uma célula de trabalho com alguns operadores. Assim que essa célula ficava pronta, carregando aqui esse nosso pallet com os bricks, ele era movimentado aqui com a nossa empilhadeira. A empilhadeira era responsável por levar esses nossos bricks para uma outra área chamada Sub 520. Então, aqui a gente tinha a prensa, a parte de solda e tudo mais. O ponto principal e crucial aqui do projeto está aqui nessa linha principal, que aqui nós chamamos de mainline. Então, nessa linha principal, existiam processos que, ora, eram feitos parte com um operador e parte com um robô. O que acontecia é que, inicialmente, no projeto, foi projetado que esse trabalho seria feito de forma paralela, de forma em série. Então, fazendo ele em série, a fábrica não atingia o seu potencial máximo, só conseguia atingir 50% da capacidade máxima e a fábrica seria um fracasso. Então, foi proposto, desenhado junto com a equipe da Cummins, essa mesa giratória que vocês podem ver aqui destacada. Então, nesse caso, ao invés de eu ter um processo em série, eu tenho um processo em paralelo, e essa mesa giratória, ora esse robô traz esse item aqui para essa mesa, ora esse operador processa esse item, e ela vai girando e rotacionando. Então, com isso, foi possível atingir a sua capacidade máxima da planta e antever essa situação que economizou bastante custos para a Cummins. Mais abaixo, a gente tem um processo no qual a gente consegue avaliar a sensibilidade de retrabalho. Então, algumas das peças precisavam passar por esse retrabalho, e depois disso, a gente conseguiria avaliar, se eu tiver 5% de retrabalho, qual é o impacto que eu vou ter nas minhas operações? Se eu tiver 10%, é claro que o ideal é a gente ter o menor nível possível dessa situação, mas com isso a gente conseguiria avaliar essa sensibilidade até ela retornar aqui para a nossa linha principal. Então, aqui a gente tem um case bem completo nesse sentido. Percebam que em alguns dos locais a gente consegue ver algumas luzes, verde, rosa, azul. Basicamente, indica se esse processo está em operação naquele momento, se está ocioso, bloqueado. Aqui a gente tem a produção dos part numbers, então, é de cada um desses tipos. E aqui a gente consegue observar também a parte do cockpit, que é os dados de entrada. Então, nós conseguimos colocar informações de PCP, puxadas, recebimentos e outras informações que são inputs, que nós podemos alterar depois e rodar simulações diferentes com isso. Então, aqui nós temos essa informação em relação à parte da Cummins, que é um case bem interessante para apresentar para vocês. E ao término aparece um dashboard de resultados, que é o Output Viewer, onde vai ter o resumo compilado de toda a simulação, no qual pode ser feita a interpretação dos principais resultados e otimização dos cenários, que a gente vai apresentar no demonstrativo logo mais. Então, aqui é só uma passagem rápida para vocês visualizarem. Então, retornando aqui, esse case, nós conseguimos avaliar a capacidade produtiva, reduzir os gargalos e dimensionar corretamente a mão de obra e equipamento. Nós temos um segundo case, que é o case de logística. Aqui é o case da Brasal. Então, a Brasal é aqui do grupo Coca-Cola, lá no Distrito Federal. Eles tinham um desafio muito grande em relação à parte da logística deles. A gente vai apresentar aqui esse case para vocês. Então, nesse case, nós temos aqui essa planta. Nessa planta, temos a parte da linha de produção, então essa parte inicial que vocês podem ver aqui no início, existe a movimentação de algumas empilhadeiras, a parte do CD propriamente dito, onde consolidava algumas cargas já existentes nesse site ou advindas de outros, e nós temos também a situação do processo referente à parte de carregamento. Então, vou mostrar para vocês dois cenários, o cenário atual e o cenário as is, então só um momento para eu compartilhar ele aqui.
Então, seguindo o raciocínio que nós havíamos comentado, então nós temos a parte das linhas, a parte do CD onde consolidavam essas cargas, e aqui abaixo nós temos os pontos de carregamento. Nesses pontos de carregamento, notou-se um gargalo durante essa operação, então, percebia-se e notava-se no começo que poderia ser um problema em relação aos pontos de carregamento. Porém, depois a gente observou que não necessariamente o gargalo principal desse estudo estava justamente na parte dos stages, na parte de separação dos pedidos. Então, vocês vão ver nesse cenário as-is, no qual foi feita essa simulação, um acúmulo de caminhões. Então, entendendo um pouco mais a fundo os dados e os resultados dessa simulação as-is, foi possível desenhar um melhor dimensionamento e identificação do real gargalo desse processo. Então, aqui vocês percebem um acúmulo de veículos, um acúmulo de caminhões nesses pontos de carregamento, e aqui trazendo o cenário já otimizado com a identificação do nosso gargalo, a gente tem aqui a otimização dessa planta. Então, aqui, na verdade, não adiantava colocar mais pontos de carregamento, que não era esse o gargalo desse processo, o gargalo real era justamente ter um espaço maior para separação desses pedidos com uma certa antecedência, para que o caminhão simplesmente chegasse, fosse carregado rapidamente e saísse da planta. Então, esse é um ponto mágico que a simulação traz aqui para a identificação desse gargalo e a correção correta dele. Então, esses são os principais pontos em relação a este segundo case, mais voltado para a logística. E aqui nós temos os resumos em relação à área de stage, a ocupação requerida, e também como foi possível atender todos a tempo com essa correção e aumento da área de separação dos pedidos. Caroline. Os principais ganhos com esse projeto foram uma melhoria do layout, um aumento de 21% da capacidade. Acredito que alguém está fazendo uma pergunta, pois não? Não sei se eu posso interromper e fazer perguntas, senão eu posso mandar no chat lá. Não, fica à vontade, pode falar. Legal. Prazer, eu sou Rafael Nacheveng, da Nestlé. Dúvida aqui, a ferramenta, ele gera insights, ele vai conseguir dizer onde que está esse gargalo e o que é preciso, ou conta com a experiência das pessoas para conseguir encontrar a solução? Perfeito. A ferramenta te traz os principais indicadores, então com eles você já consegue identificar um gargalo. Se eu tenho uma utilização muito alta dos meus operadores, já é um potencial gargalo, ou uma área de estoque muito maior a necessidade do que o necessário. O dashboard de resultados, o Output View, já te traz essas informações. Então isso já te permite a identificação fácil de como você pode corrigir e melhorar esse processo. Ok, muito obrigado. Disponho. Perfeito. Então, em relação a pontos de ganhos do projeto, esse aumento de 21% na capacidade de armazenagem, a redução de 26% no tempo de atendimento e também 6% no tempo de montagem de pallet. Então, percebam, o que antes parecia ser um gargalo na parte de ponto de carregamento, notou-se e percebeu-se pela ferramenta que é um problema de picking, é um problema aqui nos stages. Então, essa identificação trouxe esses principais ganhos. Aqui a gente tem um depoimento do gerente de logística, Juliano Souza, no qual ele disse que com esse projeto foi possível ter essas reduções de tempo, melhorias no nível de serviço e também fazer um dimensionamento correto dos recursos. E aqui a ideia na parte da modelagem na prática, eu vou apresentar para vocês um demonstrativo ao vivo, no qual vocês vão poder ver a funcionalidade aqui da ferramenta. Então, trago para vocês essa interface aqui do ProModel, como vocês podem ver. Eu vou começar aqui com um preenchimento, é um pequeno processo que nós temos, vamos supor que eu tenho aqui uma área de estoque, esse aqui vai ser o meu estoque, ele tem uma capacidade limitada de 20 peças, por exemplo, eu vou colocar aqui na tela alguns spots para que vocês possam ver essas peças espaçadas nessa região. Em seguida, nós vamos criar aqui uma outra máquina, eu tenho uma máquina que vai processar logo após esse nosso estoque, chamá-la de máquina 1, eu tenho aqui uma segunda máquina, que vai fazer uma segunda etapa após essa primeira que nós vimos. Então, também vou alterar aqui o seu nome. Percebam que é uma tabela no qual eu consigo fazer esse preenchimento e também colocar essas informações aqui na nossa tela. Aqui nós temos uma esteira que vai fazer esse nosso processo posterior às máquinas. Essa esteira aqui, ela tem um comprimento de 20 metros. Eu vou alterar aqui a sua informação. E consigo colocar aqui uma informação posterior, que vai ser o nosso local de controle de qualidade. É a nossa etapa final para esse fluxo que nós estamos avaliando. Então, nosso controle de qualidade também limitado a processar, avaliar apenas uma peça por vez.
Com isso, eu consigo colocar algumas informações que vão ser interessantes ao longo da simulação, que vocês vão poder acompanhar. Então, eu tenho aqui as luzes de status, isso vocês vão ver conforme essa máquina estiver operando, vão poder acompanhar ela. Posso colocar aqui um contador de informações de quantas entidades nós temos nessa nossa esteira. E aqui eu vou incluir para vocês o nosso medidor para informar quanto que está esse nosso estoque, se ele está cheio, se ele está vazio, como ele está naquele momento. Em seguida, nós temos a entidade que vai sofrer ação dentro do nosso sistema, nosso objeto de estudo, que aqui vai ser uma peça. Então, eu tenho uma peça que vai fazer esse nosso processo, ela tem aqui um comprimento já definido. E eu vou fazer o nosso perfil de chegada. Então, a nossa chegada, ele representa de quanto em quanto tempo, eu tenho o recebimento dessa nossa matéria-prima, então, minha peça chega aqui no meu estoque, já fiz o preenchimento dessa tabela, nesse perfil de chegada, pode ser alterado depois, se necessário. E aqui nós temos a criação do fluxograma, da parte de processamento. Então, eu tenho aqui a minha peça, que ela inicia no nosso estoque, ela vai aqui para a nossa máquina 1, ela tem uma opção de ir para a máquina 2, e ela tem também a opção de ser bifurcada aqui, ir para a esteira. Todas as peças que vão para essa máquina 2, elas vão aqui para a nossa esteira, e da esteira elas vão para essa máquina aqui de controle de qualidade. Lembrando que o nosso fluxo se resume a essa operação, então, após isso, eu simplesmente estou liberando aqui o meu sistema para que ele só simule essa operação. Aqui nós temos um tempo que a máquina 1 leva, então ela leva 40 segundos para fazer esse processo. A nossa máquina 2, ela leva um pouco mais do que isso, 50 segundos. E nós temos aqui que o nosso controle de qualidade é um pouco mais demorado, ele leva 1,5 minutos fazendo esse processo. Temos aqui ao lado direito a parte de movimentações, então eu tenho aqui uma movimentação que leva 10 segundos, então eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Então essa movimentação que vai levar 10 segundos em todos esses processos, caso seja diferente, a gente pode distinguir depois também. Um ponto que eu gostaria de reforçar é que, para ele decidir se ele vai para a máquina 2 ou para a esteira, eu vou colocar uma regra aqui, uma probabilidade, então, 40% vai para um caminho, enquanto 60% vai para outro. Aqui eu vou alterar essa nossa regra para que ele siga esse padrão. Perfeito. Após isso, eu vou optar por rodar esse nosso modelo por uma jornada de trabalho de 8 horas, então, aqui nós temos um turno de trabalho, e vamos colocar aqui essa animação para executar e verificar o que nós temos com esse status. Percebam que nós temos a chegada das peças, elas vão navegando entre as máquinas, sim, e nós conseguimos ver aqui, por exemplo, elas se movendo aqui pela nossa esteira. Após isso, elas vão aqui para o nosso controle de qualidade, conforme projetado, e saem do nosso sistema. A gente tem aqui o acúmulo de algumas peças. Nesse processo, quando está verde, essa máquina está operando, azul, ela está ociosa, está sem peças ali naquele momento. Então, eu vou acelerar um pouquinho a animação para que vocês possam ver, ao passar do tempo aqui no nosso relógio da animação, o que vai acontecer com esse processo. Então, aqui, rodando ela um pouquinho mais rápido, a gente consegue avaliar um acúmulo de peças na nossa esteira e também um acúmulo de peças no estoque. Percebam que aparece essa luz rosa, indica que está bloqueado, o próximo local ele não tem espaço suficiente para receber essa peça. Então, rodando aqui por 8 horas, a gente consegue ver o resultado final compilado aqui dessa nossa simulação. Então, visto isso, a gente vai abrir aqui o nosso dashboard de resultados, que é o Output Viewer, e a gente consegue tirar algumas conclusões com isso. Notamos que temos uma produção de 285 peças nessa jornada de trabalho. Se eu tivesse uma meta maior do que isso, eu já não estou atendendo. E aqui, olhando para o gráfico aqui da utilização de locais, a gente nota que existe um percentual muito grande bloqueado, o que indica que o destino seguinte, ele está indisponível, não tem espaço suficiente para que essa peça possa ir para lá. Percebemos que o controle de qualidade está com uma utilização muito alta, 90%, o que indica um potencial gargalo. E para tirar essa conclusão, a gente consegue... Pois não? A gente consegue avaliar aqui, por exemplo, como que está o comportamento dessa esteira, nesse local, nesse gráfico de série de tempo, e a gente percebe que chega um momento que ela atinge sua capacidade máxima e fica ali cheia até o final. Então, aqui indica que o gargalo está logo à frente, que é o nosso controle de qualidade. O que nós podemos fazer para corrigir esse gargalo é voltar aqui na parte de locais, e eu vou alterar aqui para eu ter 2 unidades, uma redundância, uma segunda máquina de controle de qualidade para fazer esse processo. Então, aqui eu vou colocar para executar essa nossa
simulação, percebam que a gente tem as peças indo para essas duas máquinas de controle de qualidade. Rodando aqui a animação um pouquinho mais rápido, a gente percebe que não tem um acúmulo tão grande na esteira como tínhamos no cenário anterior. O nosso estoque também não fica cheio, como a gente pôde ver há pouco, e as nossas máquinas têm muito menos aquela cor rosa que nós vimos, que é o tempo bloqueado. Então, aqui o processo está mais fluido, a gente conseguiu resolver o gargalo dessa operação, e para tirar as conclusões se realmente foi resolvido, o Output Viewer vai trazer essa resposta. Então, percebam que agora a nossa esteira, ela já não está mais no topo 20, ela tem, em média, 4 peças naquele local, então isso já é um ponto bom, e aqui a gente conseguiu produzir muito mais peças do que tínhamos inicialmente. Percebam que é uma mudança bem pequena, que a gente trouxe ganhos bem significativos. Aqui, a gente já tem uma utilização mais bem distribuída entre as máquinas. E lembrando que vocês podem ver essa mesma configuração nessa visualização tridimensional. Então, aqui a gente tem esse mesmo processo feito pelo 3D Animator, dessas mesmas máquinas, dessa mesma operação aqui simulados. Percebam que foi bem tranquilo, em poucos minutos nós conseguimos representar essa operação e chegar em conclusões bem interessantes. Agora, Carol, posso fazer uma pergunta aqui? Claro, pode sim. O 3D, ele sai automaticamente da planta 2D que você construiu ou você tem que refazer ela no 3D de novo? Quem está falando? É o Henrique de novo. É o Henrique, tá. Henrique, a filosofia que o Model faz isso é o seguinte: a gente faz tudo em 2D, como a Carol fez, que é mais rápido, e se eu quiser ver em 3D, o que acontece? Na hora que eu rodo a simulação, eu ativo tem um menu do ProModel, onde a gente ativa um negócio chamado rastreamento. O rastreamento, ele vai... É que nem um locutor, é um arquivo que vai dizer tudo o que aconteceu. Então, esse arquivo vai ter informação tipo assim, ó, a peça chegou no tal lugar, em tal momento, daqui ela foi para tal local, ali ficou esperando o operador e tal. Então, é como se fosse um locutor, é um texto, né? É um arquivo que vai dizer todos os eventos que aconteceram. Aí, qual que é a ideia? Nessa hora, ele não gera automaticamente 3D. Então, nessa hora, eu abro o módulo 3D, que está lá no menu do ProModel, eu chamo o software 3D Animator, e eu falo, olha, quero fazer um 3D, uma animação tridimensional daquele modelo, o nome do arquivo é tal, que tenha esse arquivo de rastreamento. Ou seja, então eu quero rodar uma semana de operação. Eu rodo uma semana de operação em 2D, ativando esse rastreamento. Então ele vai gerar um arquivo que é transparente para a gente, mas um arquivo lá de tudo que aconteceu, os eventos que aconteceram nessa semana de trabalho, né? Aí eu abro o 3D Animator e eu falo, olha, eu quero fazer uma animação tridimensional daquele meu modelo. Então, aí você tem a tabela, você vai falar, ó, essa máquina, em vez desse desenho chapado, usa esse objeto tridimensional. Essa outra máquina, esse outro objeto tridimensional. Essa peça, em vez desse desenho chapado, esse objeto tridimensional. Esse funcionário, esse... Então, você simplesmente vai puramente tridimensional. Tá bom? Não sei se deu para entender. Ou seja, ele não faz automaticamente, mas é um trabalho mínimo que você tem para transformar em 3D. Não, deu para entender, Alan. Obrigado, Entendeu? deu para entender. Se você faz num outro software puramente tridimensional, você tem que, desde o começo, definir os 3 eixos para tudo. Então você tem muito mais elementos de modelagem, e aí a computação, né, o tempo de rodar o modelo aumenta, mais rápido e tudo mais. Né? Ok? Bom, pessoal, obrigado aí, pela pergunta. Se alguém mais tiver pergunta, senão eu vou passar aqui, agradeço a Carol, vou passar aqui para a parte final da apresentação, que é o último item aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, pessoal, são alguns pontos importantes, né? Isso eu posso dizer que eu tenho bastante cabelo branco, eu trabalhei muito com isso. Quais são o pulo do gato para trabalhar com essa tecnologia, né? Bom, primeiro assim, dizendo, vários clientes nossos têm reportado os ganhos enormes. Então, a Michelin, primeira fábrica que eles fizeram na fábrica deles no Rio de Janeiro, tiveram um ganho de $183 mil, porque viram que dava para resolver
melhorar a fábrica, iam fazer um investimento enorme, viram que só com uma esteirinha pequena já resolviam o problema e economizaram um investimento enorme. Petrobras também já reportou mais de vários milhões de retorno nos projetos que Petrobras usa o ProModel há mais de 20 anos. Tal. A Steel também, eles conseguiram, numa fábrica deles, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, fábrica de pistões para motosserra, eles conseguiram aumentar 17% a produção sem investir em mais equipamentos e nem mais pessoal, mantendo a mesma equipe e os mesmos equipamentos, conseguiram só melhorar os processos e aumentar a produção. A Fiat aqui em Minas Gerais, a Gerdau, que é um grande cliente nosso também, enfim, várias empresas aqui têm dando ganhos enormes. A ArcelorMittal, esse foi o projeto da ArcelorMittal lá em Vitória, no projeto feito lá para o pessoal da antiga CST, a BR Foods, Votorantim, Coca-Cola. O grande problema da logística da Coca-Cola é o verão. O verão você tem um pico de demanda, um pico de gente que toma refrigerante e tal. Então, esse foi um caso aqui do pessoal que faz a Operação do Sul, para aquela região ali da Praia Grande, em Santa Catarina. Bom, esqueci. O principal polo turístico, não Florianópolis, mas aquela outra praia enorme, agora não esqueci. Como? Isso, Camboriú. Então, Camboriú. Isso, exatamente. Então, o pessoal que fazia aquela operação, a franqueada, eles simularam antes com o ProModel, fizeram vários testes e eles conseguiram ter um plano verão ótimo, né? Ou seja, não faltou produto para entregar. Foi a primeira vez que eles conseguiram isso daí. Gerdau é um grande cliente nosso, muito antigo também, né? Bom, eu queria explicar um pouco o importante da simulação, viu, Henrique? O importante da simulação é a capacidade de você desvendar, de você entender as relações de causa e efeito da sua fábrica ou da sua logística. Você tem que entender o que está causando cada coisa e com isso você consegue ver quais são os gargalos e quais são as associadas que você tem. Isso é plenamente obtível fazendo modelo, tipo esse que a Carol fez, e analisando os resultados que são gerados pelo modelo. Tá? Isso é uma coisa muito tranquila de ser feita. Ou seja, então, através a animação gráfica também ajuda. Você vê, poxa, está enchendo esse estoque e tal, a animação gráfica também ajuda. A animação gráfica mais análise dos resultados, e você testando vários cenários alternativos, aqui a Carol testou só 2 alternativas, né? Você consegue ver quanto melhorou ou piorou. A questão 3D. 3D, a gente faz o 3D ou via 3D Animator, quando a gente está falando de ProModel, ou via Inventor, quando a gente está falando do ProModel AutoCAD, que é uma outra versão que tem desse simulador que trabalha no ambiente AutoCAD. Então, através desses 2 softwares, a gente consegue fazer a simulação puramente tridimensional. 3D é super importante para projetos CAD. Você vai fazer estrutura do predial, você vai fazer um prédio. Então, você tem que modelar ele, fazer o desenho 3D, ver como é que vai ficar o espaço, o tamanho. Você vai fazer o desenho ou de uma peça, você vai fazer um produto, fazer ele 3D para fazer os cortes corretos, as vistas. 3D é essencial, mas não em projetos de simulação, né? Ou seja, nem sempre o que é moderno, uma técnica, nem sempre. Isso é uma visão meio positivista das coisas. Fala que sempre as coisas novas são melhores. Às vezes não. Então, no caso, o 3D não agrega em simulação, ele até dá mais trabalho. Repito, a gente faz 3D quando tem algum diretor que fala, eu quero ter essa animação 3D porque eu quero, porque eu acho legal. Então, a gente faz, mas não vai mudar nada o resultado. Então, modelar em 3D não agrega e só dá mais trabalho. Também gera mais custo, né? Mais tempo de trabalho, e mais processamento. O hardware maior, demora mais tempo para ser os resultados. Eu queria só fazer uma análise para vocês, que nem sempre o 3D é tão assim essencial. Só uma análise curiosa. Por exemplo, gol, a gente está acostumado, VAR, né? Maldito VAR hoje em dia. Então você tem o gol, a FIFA fala, olha, se a bola só é gol quando a bola passa totalmente da linha. Ou seja, se a bola ainda tem um pouquinho na linha, não é gol. Tá? Esse é o critério da FIFA. Aí imagine uma imagem dessa 3D, tridimensional, perspectiva. Ó, você vê a bola lá. Isso é gol ou não é gol? Não sei, não dá para saber, né? Agora, se a gente tem uma vista adequada, então a gente tem essa outra vista aqui, uma vista ou lateral ou uma vista de planta. Normalmente, para a simulação, a gente faz de planta. A vista de cima, a gente consegue ter certeza se foi gol. Então, muitas vezes o 2D resolve, não precisa mais que isso, né? Pelo contrário, né? Às vezes, se você faz o 3D, você acaba complicando em vez de
de ajudar e agregar, tá? Bom, um outro caso, para concluir, como é que essa tecnologia de simulação ProModel, que a gente mostrou rapidamente aqui, uma primeira ideia para vocês, que isso é a essência, é o core do Digital Twin, ela se apresenta no mercado em 4 tipos de produto. Um é chamado Process Simulator, que é esse mecanismo de simulação do ProModel numa plataforma Visio. Então, Microsoft Visio, você faz fluxograma de processo. Então, o Process Simulator faz a animação, faz a simulação desse flowchart, desse fluxograma. O ProModel AutoCAD Edition, ele trabalha no AutoCAD, então ele cria um menu no AutoCAD de simulação, onde você vai fazer todos os modelos, você vai transformar um desenho de AutoCAD 2D no modelo de simulação integrado em 3D, né? O modelo de simulação, o 3D pode ser feito através do Inventor, que é o módulo tridimensional do próprio AutoCAD, tá? Ou o ProModel, que é o que a Carol mostrou para vocês, ou o MedModel, que é parecido com o ProModel, só que ele é feito para o ambiente hospitalar. Então, ele tem elementos todos da área hospitalar, tá? O investimento de licença de software para isso, no ProModel, o investimento é 3 vezes maior que no Process Simulator. O Process Simulator é um investimento mais barato, assim como também o ProModel AutoCAD Edition. Então, tem várias formas de uma empresa implantar essas tecnologias. A gente dá treinamento em todas as ferramentas, ajuda na implantação, vende essas ferramentas. São várias opções que, dependendo do cliente, pode ter mais interesse de uma ou outra ferramenta. Uma forma de começar a entender melhor isso, essa palestra ela vai ficar no canal da Belge no YouTube, nos próximos dias vai estar disponível para quem quiser ver depois, tal, né? Mas a gente também dá o curso oficial dessas ferramentas, ProModel AutoCAD Edition, tal. A gente fornece esse curso junto com uma licença temporária do software e um suporte também pós-curso para que você faça o curso, consiga fazer um modelo piloto na sua empresa e consiga entender se vai ser mais fácil eu mesmo fazer esses projetos ou não, vai ser melhor eu terceirizar, a empresa de fora vem e faz os modelos para mim. Então, o curso serve muito para isso, para você conhecer essa tecnologia melhor, saber se é melhor você internalizar, você mesmo fazer projetos e também, ou terceirizar, e se também você já fazer um projeto piloto na sua empresa, tá? E a Belge também faz consultoria nessa área. Então, ou a gente fornece as ferramentas, vende as ferramentas, o treinamento e suporte para vocês usarem nos projetos de vocês. A ArcelorMittal tem algumas plantas da ArcelorMittal, por exemplo, que tem licença, outras não, outras contratam consultoria nossa, por exemplo, né? Mas existe a opção de consultoria da Belge. O que é isso? A gente tem um grupo de especialistas que a gente vai até vocês, monta um escopo, a gente, junto com vocês, a gente levanta os dados, as ideias que vocês têm, mais as que a gente vai ter durante o projeto, e a gente faz o modelo, faz os testes e apresenta os resultados da simulação e recomendações de implantação para vocês, tá? Bom, é isso, pessoal. A Belge é centro de excelência exclusivo da ProModel Big Bear na América do Sul. Então, a ProModel, esse simulador, é o nome da empresa que começou isso. Ela foi adquirida pela Big Bear AI, uma empresa de inteligência artificial que fica na região de Washington, nos Estados Unidos. Nós somos o centro de excelência exclusivo dessa empresa na América do Sul. Aqui vocês têm o nosso contato. Eu agradeço o tempo de vocês. A gente estourou aí um pouco o tempo previsto, né? Me desculpe, mas a gente fica à disposição para vocês, para tirar dúvidas que vocês tenham, curiosidades, enfim. A ideia aqui era só uma primeira apresentação, né? Uma primeira ideia para vocês. E a gente está à disposição para tirar dúvidas que vocês tenham. Fiquem à vontade.